É o seguinte. Cadê o Tocha? Tinha um cadê o Tocha, né? Ei, Tocha. Beijo, Tocha. Tinha um proposto tema de dom de línguas. Por isso, eu propus um experimento, assim, tecnicamente. Não é experimento. Eu me preparei para vir para cá, mas eu não me preparei, tipo, super assim, sabe? Porque eu queria vir aqui como uma pessoa simples. Como um leigo, por exemplo. E eu quero ver o que um leigo, o que nós, como simples pessoas, seres humanos, podemos tirar de ensinamento da Bíblia quando a gente abre 1 Coríntios 12 e 14, que são os textos para falar de dom de línguas. Isso é para mostrar que qualquer pessoa que abre a Bíblia e lê esses versículos pode, com certeza, chegar nessas conclusões. Certo? Para mostrar que se tem alguma coisa errada acontecendo hoje, é porque o pessoal não abre a Bíblia e lê. Ou porque o pessoal não confia que a palavra de Deus é verdadeira até hoje. Então eu queria vir aqui sem as coisas já pré-concebidas, digamos assim, mastigadas. Eu queria que a gente pudesse ler junto e tirar as lições que a gente pode tirar desses textos. Seria interessante se a gente focasse no capítulo 14. No capítulo 12, Paulo vai falar dos dons em geral. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Falei lá no começo. O que acontece? Lá na igreja de Coríntios, o que está acontecendo? Eles estavam muito imaturos, é o que a gente sabe, né? Imaturidade. E eles estavam abusando dos dons espirituais. Eles estavam abusando, querendo usar dos dons como uma maneira de aparecer, de serem mais vistos como espirituais. E um dos dons que eles mais focavam era o dom de línguas. Para eles, o dom de línguas era sinal de espiritualidade. Quem falava em línguas era o espiritual. Acontecia muito desse negócio de elite espiritual na igreja de Corinto, porque eles eram imaturos demais para compreender a palavra de Deus que Paulo tinha falado para eles quando ele fundou a igreja lá. Então eles estavam se aproveitando, deixando muitas heresias entrar dentro da igreja e se contaminando com a sabedoria do mundo. Por isso que Paulo no começo vai falar da sabedoria do mundo é loucura, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas é poder para quem é salvo. Sabe? Vocês já ouviram falar desses textos, né? Então, no capítulo 12, o foco de Paulo é falar que os dons espirituais existem para demonstrar unidade no corpo de Cristo, certo? Para mostrar que o corpo de Cristo é um só. Então eu vou escrever aqui. 1 Coríntios 12. Unidade. Então ele vai falar que os dons existem para demonstrar a unidade, ou seja, para eu entender que eu preciso do meu parceiro, certo? Vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, vocês podem me interromper, vocês podem falar. Não entendi isso, não entendi aquilo, beleza? No capítulo 14, ele vai falar um pouco mais sobre o dom de línguas. Eu queria que a gente pudesse ir nesse capítulo para tirar as nossas lições, certo? Sobre o dom de línguas. Então, eu vou orar e aí a gente vai ler o capítulo 14. Pode ser? Então tá bom. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Cuida de nós nesse momento, nos ajuda a entender mais da sua palavra, Senhor.
Abre os nossos corações, abre os nossos olhos, nossos ouvidos para entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós, a verdade da Tua Palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Panorama do Novo Testamento. Joel. Quem já ouviu falar daquela profecia de Joel? Que os velhos iam ter visões e não sei o quê. Isso. Exatamente. Alguém sabe onde está isso? Joel. Boa! Aqui, ó. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Né? E aí vai lá para Atos. Em Atos 2, Pedro fala assim: cumpriu-se a profecia de Joel. Eu não sei onde está isso, mas está lá. O que isso deixa entender para a gente? Quando Pedro falou isso e quando ele falou cumpriu-se a profecia, é claro, fica claro para a gente que o derramamento do Espírito foi lá, em Atos. Aconteceu lá em Atos, ele veio e a profecia foi cumprida. Não adianta buscar a profecia de Joel de novo, porque ela já se cumpriu. E os efeitos do cumprimento dela permanecem até hoje. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito de Deus. A profecia se cumpriu para sempre. E lá em Atos 2, aconteceu dos caras começarem a falar em línguas. Certo? Que línguas? Em Atos 2 foi essas línguas? Não, línguas estranhas. Línguas maternas. No Atos 2. Qual que é? Quer ver, ó? Em Atos 2 fala o seguinte, ó. Deixa o Joel pra lá, então. O Joel está no Atos 2. Começaram a Joel tá no Atos 2, exatamente. Isso. Qual que é o versículo que tá? Tá no versículo 4. Aí. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aí depois, versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Fala assim. Nacionalidade, né? Isso, idioma, né? Até porque a palavra grega que é usada aqui é a palavra idioma. Língua aqui é traduzido, a minha língua materna, meu idioma, né? Que é a palavra glossa. Glossa. Não vou escrever que eu não sei escrever no grego, glossa. Mas era a língua materna, tanto que cada um ouvia falar na sua própria língua. E aí a minha pergunta é por que alguém que, continuando lendo Atos, chega lá nos Romanos, Coríntios, chega em Coríntios 12, 14 e muda. Línguas, de repente, não é mais um idioma. É uma língua dos céus. O que mudou? Por que mudou? Tipo, o que me dá o direito de falar assim, não, aqui é língua dos céus e ali é língua do idioma? Tem alguns versículos que deixam a gente, assim, que são argumentos fortes para defender que é uma língua dos anjos, como o versículo que fala quem fala em línguas, não sei se é em línguas que fala, mas fala a Deus, não fala aos homens. Né? No 14. Fala assim, ó, quem fala em línguas, quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Quem fala em uma língua, está escrito aqui. Em outras versões, está escrito assim, quem fala em outra língua. Qual é o versículo? 1 Coríntios 14, 2. Só que no grego, não tem essa outra, que às vezes a revista atualizada acho que põe. Outra. Que aí, sei lá, às vezes o pessoal fala, outra língua, não é desconhecida. Tipo assim... Eu acho que o problema, pelo menos na minha Bíblia, é assim, ó, pois quem fala em língua, eu acho que essa colocação em língua,
Mas no grego tá assim mesmo. Quem fala é em língua. Tá ligado? Quem fala é em língua. É como eu chegasse pra falar. A NVI aqui é uma Bíblia de estudo, então ela remete à defesa de que não é uma língua dos anjos. É uma tradução com essa opinião já. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque é o seguinte, esse negócio da língua dos anjos, dos labachúrias, que é até o tema, isso surgiu há muito pouco tempo. Surgiu há pouquíssimo tempo. Você vai na época da Reforma... Não é algo de Armínio. Não, isso não é algo... Não. Isso é do movimento do neo pentecostal, sabe? Bem novo. O pentecostal herda bastante disso. Só que tem uns pentecostais firmes e bem doutrinados, que falam, que seguem as regras do dom de línguas, que acreditam que existe uma língua diferente, mas pelo menos seguem as regras. Tudo bem. A minha pergunta, que nem eu falei, é o que me dá essa liberdade de falar assim, essas línguas são línguas diferentes, é uma língua diferente, é uma língua de Deus. Sendo que, o que acontece? Em Atos 2, eram idiomas. A palavra grega significa idiomas. E não tem nada aqui, junto com a palavra, que fala que é uma língua dos anjos, ou uma língua espiritual, ou uma língua diferente. Entendeu? Essa é a grande pergunta. Pode falar. O que levaria, então, a essa pessoa, por exemplo, o 14:5. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Tipo, se é um idioma, por que estaria falando isso? Então, aí a gente pode responder essa pergunta perguntando para o texto de Atos. Por que no texto de Atos os discípulos falaram em outras línguas? Por que o Espírito Santo levou eles a falar em outros idiomas? Para que o Evangelho fosse proclamado a todos. Sim, com certeza. O Evangelho era conhecido por que povo antes de Jesus? Pelos judeus. Só. E não era nem o Evangelho revelado em Cristo. Quando eles falaram em outras línguas, o povo que estava lá ouviu na sua própria língua materna a pregação de Deus. Era o Espírito Santo trazendo para eles aquela habilidade de falar em outras línguas, porque eles seriam os pioneiros no espalhar o Evangelho, entendeu? Eles estariam indo para lugares que eles não tinham capacidade para aprender a língua daquele lugar, eles precisariam do poder do Espírito Santo para falar em outras línguas, que eles não conheciam, lá em Atos 2. E cada um, quando via aquilo, se sentia, poxa, mas a pregação está vindo na minha própria língua. Imagina o samaritano lá. Os judeus detestavam o samaritano. Aí, do nada, o samaritano vê o judeu falando do evangelho na própria língua do samaritano. Isso era um choque cultural, tipo, pá, caramba, esse Deus está quebrando essas barreiras de inimizade cultural, sabe? Por isso, Paulo gostaria que muitos falassem em línguas na igreja de Corinto. Porque era necessário que o povo visse que essa barreira cultural estava sendo quebrada. E fica muito interessante entender o versículo dessa forma, o versículo 2, porque quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Porque se eu começo a falar alemão aqui no culto, o único cara que vai entender é Deus. Porque ele é o único que entende alemão, que está aqui no meio dessas pessoas que entendem português. Entendeu? Eu estou falando só com Deus. Ninguém mais, porque se ninguém se levantar para interpretar, né? Aí tem o bem mais para frente, mas não é muito mais para frente? Aqui, é o 5 mesmo. A não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. É que tem muita coisa que dá para falar. Mas o que acontece? Se a gente pegar, vamos ler o texto. E também pensar no contexto histórico. Que nem eu falei, esse negócio de língua espiritual surgiu há pouco tempo com relação à história da igreja. Desde quando Jesus morreu. Esse negócio das línguas de labachúrias surgiu há pouquíssimo tempo. Entendeu? E isso foi sendo usado para demonstrar
uma superioridade espiritual que não existe. Entendeu? Foi usado para fazer a mesma coisa que os coríntios estavam tentando fazer, entendeu? Se sentir superiores, porque eu falo em línguas, entendeu? E o negócio é, não tem nada nesse texto aqui que consiga me dizer que essa língua passou de idioma para uma língua espiritual, uma língua diferente. Alguns vão falar lá no versículo 13, ainda que eu fale a língua dos anjos. Mas Paulo não está falando que existe essa língua, que é possível falar nessa língua, mas ele está fazendo uma especulação. Tipo, eu posso fazer o mundo parar, mas se eu não tiver amor, isso não vale nada. O foco de Paulo é falar do amor. Então, olha só. Capítulo 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, o primeiro ponto é, se Paulo gostaria que os coríntios tivessem um dom, não era o de línguas que ele queria que o pessoal tivesse, mas o de profecia. Porque quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, o primeiro princípio de Paulo aqui é isso. Edificação, exortação e consolo. São os 3 pontos principais do uso dos dons de profecia e de línguas para a igreja. A igreja tem que ser edificada, exortada ou consolada. Ou os 3, tanto faz. Se alguém fala numa língua estranha que eu não entendo, isso não, de proveito nenhum isso é para mim. Que é o que estava acontecendo, estava tendo bagunça no culto. Todo mundo falando um monte de bobeira, blá, 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 blá. E um falava numa língua, outro falava noutra língua, para querer aparecer, para querer se sentir melhor. E ninguém estava sendo edificado, ninguém estava sendo exortado nem consolado. Por isso que Paulo falou, eu prefiro que vocês profetizem. Não que o cara ia trazer uma revelação nova de Deus, mas a profecia lá era justamente trazer o evangelho, que não estava escrito como a gente tem hoje. Por isso que hoje essa é a nossa profecia. As profecias partem desse livro, né? Então quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Então, no versículo 26, Paulo vai falar Paulo está fazendo até o versículo 25 uma explicação, uns argumentos dele. Depois no versículo 26 ele fala assim, então vamos fazer desse jeito, galera. Ó. Então, versículo 27. Se porém alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Só aí a gente já para falar da nossa igreja hoje. Não a nossa igreja aqui, mas a nossa igreja brasileira, sabe? Se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Não é isso que a gente vê. A gente vê um monte de gente falando baboseira e blá, 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 ninguém entendendo nada e ninguém levantando para interpretar. Estou até deixando de lado o fato se labachúrias é a língua da Bíblia ou não. É a língua que está nesse texto ou não. Ou se a língua que está escrita aqui é idioma. Estou até deixando isso de lado. Tanto faz, qualquer uma das línguas. Se alguém falar em línguas, tem que ter o quê? Um intérprete. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Eu já vi várias vezes isso falhando, isso não sendo verdade. Sabe? E outra coisa que acontece, uma coisa que explica o negócio do labachúrias é o seguinte. Foi feito um estudo, de verdade, sobre um negócio chamado livre vocalização. O que é livre vocalização? É eu falar assim, Lucas,
Fala o que vier na sua cabeça agora. Bom, Legal. Agora fala qualquer coisa. Não precisa nem fazer sentido, não precisa ser palavra. Fala sílabas aleatórias que vier na sua cabeça agora. Fala. ABC. Não, sílabas. E não para, continua falando até eu falar. AB. C. Vai falando, vai falando. A, B, C, da, Rio. Fala sem parar. Fala sem parar. Olha lá, viu? É exatamente isso. Mas é tipo isso, exatamente. Isso se chama livre vocalização. que eu fiz recentemente. O Matheus sabe. É verdade. Isso se chama livre vocalização. O que acontece? Na livre vocalização, fizeram um experimento para várias pessoas de vários países diferentes fazerem esse exercício de livre vocalização, de vocalizar palavras, sílabas aleatórias. E colocaram para as igrejas pentecostais desse país e elas falaram que aquilo era línguas. Entendeu? Que se semelhava demais às línguas que eles falavam. E o que foi notado é que cada país tem uma vocalização diferente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nossas palavras têm um ba, um lá, sabe? Um bola, um chalé, sabe? Não. E essas sílabas nossas são abertas. É costume do português. Então, se alguém fala em línguas, as línguas aqui no Brasil, você vai escutar falando Bra, lá, bachúria, chupa, bala, house, é o que muita gente zoa. Se alguém for nos Estados Unidos, como é que é a palavra nos Estados Unidos? Together, house, church. Então, se alguém fala em línguas nos Estados Unidos, entendeu? Você não vai ver ninguém falando línguas assim no Brasil. Se você for lá na China, quem fala em línguas na China, fala, entendeu? Tipo isso. Comprovaram isso nesse estudo, mostrando que a vocalização não era... O que eles estavam fazendo não era dom de línguas, na verdade, simplesmente soltar sílabas ao vento que se assemelhavam muito à língua materna, entendeu? Ô Matheus, não sei se tô fazendo a pergunta cedo, mas assim, como que a gente lida com pessoas que a gente sabe que são cristãs genuínas e que têm essa convicção e que afirmam e que passam essa credibilidade de que é algo natural. Entendeu? Tô ligado. Isso é na verdade o foco do nosso estudo hoje, entendeu? É saber, porque é o seguinte, a gente está aqui, tô falando desse estudo para vocês, estou falando do negócio da palavra grega que significa idioma e tal, mas às vezes para uma pessoa que viveu a vida inteira falando os labachúrias dela, vai ser difícil você tentar falar para ela que isso não casa com o que a Bíblia está falando, entendeu? Tipo, se chegar a perguntar para ela assim, tá, mas de onde que vem o negócio de que essas línguas que você está falando são línguas espirituais? De onde a Bíblia fala que existem línguas diferentes, que são tipo assim, fogem do comum, sabe? Fogem de qualquer coisa desconhecida. Por exemplo, eu chego para você e falo assim, eu falo em outra língua. O que vocês vão pensar? Primeira coisa que vocês podem pensar. Eu falo inglês, eu falo outra língua. Mas eu queria te dizer que eu falo na língua dos alienígenas, entendeu? Se eu não falar que eu falo na língua dos alienígenas, não tem como eu falo em outra língua significar outra coisa, entendeu? Eu falo outra língua. Então, você está pensando, língua, o que é língua? Língua é um idioma que tem do mundo, entendeu? Um dialeto, sei lá o quê. Agora, se eu não falar dos alienígenas, então ninguém vai pensar que essa língua é dos alienígenas. Por isso, como é que você chega no texto, vê línguas aqui e fala que são línguas dos anjos, línguas diferentes, espirituais, sei lá. Tanto que a gente vê assim, pessoas que se formam em outros idiomas, eles não falam assim, sou formado em outra língua. Eles falam assim, eu sou formado em línguas. Exatamente. Em línguas, como eles tratam muito os idiomas. E é uma forma de traduzir o que está no grego da Bíblia, né?
E o que acontece? Como é que você vai chegar para a pessoa e falar que, cara, o que você está falando, a sua vida inteira foi uma farsa, entendeu? Você, não sei o que aconteceu. Você agiu pela emoção e falou um monte de sílabas ao vento. Você foi influenciado porque isso acontece também. Às vezes o ambiente está tão propício que isso acontece. Você é levado a acontecer essas coisas, entendeu? Você vai num ambiente onde está todo mundo fazendo isso, você já é preparado a sua vida inteira dizendo assim que você tem que buscar o dom de línguas, que você tem que conseguir falar em línguas, porque falar em línguas é muito gostoso, porque não sei o quê, não sei o quê. E você está sendo preparado daquele jeito, assim, a sua vida inteira, às vezes, com isso. E quando você chega lá, você começa a correr atrás daquilo, sua mente vai se colocando numa predisposição mental a ponto de você chegar num ponto... Também você aprende. Exatamente. Você vê que não tem muita variação. É sempre uma coisa bem aberta. Exatamente. Por isso, Uma língua, assim, se a gente partir do pressuposto das línguas que a gente tem, tem quantas mil palavras? Tipo, é muito vocabulário. Exatamente. Sabe, tá ligado o cara que fez Senhor dos Anéis, escreveu o filme Senhor dos Anéis, escreveu o livro, né, de Senhor dos Anéis? Ele criou a língua dos elfos, né? Ele criou o dialeto dos elfos porque ele conseguiu fazer mais de 40 mil palavras em elfo. E a língua dos elfos tem gramática, tem regra gramatical, tem regra de formação. E tipo, não é bombinha, hop harry, né? Tipo, que tem 10 palavras. Tipo, bem isso. Então, assim, o que você vai fazer para uma pessoa que viveu a vida inteira dela nisso? Cara, você vai buscar o foco. Qual que é o foco? O foco é sempre Jesus. Sempre a glória de Deus, sempre a edificação da igreja, entendeu? E não a edificação própria. O que Paulo está falando aqui é muito claro, isso é com certeza claro. Não é para você se edificar que Deus dá esse dom. Não é para edificação própria, nunca. Se você está curtindo falar em línguas, essas coisas, porque é da hora para você, está indo contra a palavra de Deus, entendeu? Talvez a gente nunca entre nesse debate, talvez a gente nunca tenha tempo para debater essas coisas sobre línguas ser labachúrias ou idiomas com a pessoa que fala labachúrias. Talvez seja muito difícil, talvez leve muito tempo. Talvez a gente não deva ir por essa abordagem, entendeu? Talvez a gente vá para a abordagem seguinte: quando você fala em línguas, alguém interpreta? Você entende? Não entendo, mas é muito gostoso. Então, você quer um dom para si, você está agindo igual a igreja de Coríntios, entendeu? Está agindo errado. Não está agindo para a edificação da igreja, que é o foco. Então, olha só. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. E aqui está falando dos idiomas, né? Nenhum idioma é sem sentido. Qualquer idioma vai fazer sentido para alguém. Às vezes a pessoa está lá, vem um alemão aqui na igreja Ágape e alguém é levantado para falar em alemão e edificar aquela pessoa que não sabe português. Mas, se Deus fizer isso, Ele levanta alguma outra pessoa, uma terceira pessoa, que vai interpretar aquilo que está sendo dito em alemão para que a igreja inteira seja edificada. E o homem também, entende? Caraca, o cara nunca ouviu falar em alemão e o cara está falando em alemão e isso é... Né? É que a gente tem fatos isolados desse tipo de situação. Eu já ouvi falar, mas bem pouco, assim. Então, exatamente, por isso que aí entra outra questão de se esse dom é manifesto hoje, entendeu? Aí é outra discussão, que entra na questão de
se esses dons continuam ou não. Existe um livro chamado 4 Posições sobre o Dom de Línguas, eu acho que é esse o nome do livro. E tem 4 posições de 4 pessoas que pensam diferente, posições super bem fundamentadas, entendeu? O livro é para fazer você pensar mesmo. Qual que está mais centrada na palavra de Deus, entendeu? E cada um fala, eu acho que não tem mais esse dom não. Não, eu acho que tem. Não, eu acho que é mais equilibrado. Não, eu acho que é mais, entendeu? E existe maneira de você argumentar isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Tá bom, então eram idiomas, mas as pessoas falavam idiomas que elas não conheciam. Nunca tiveram contato nenhum. Então, tipo, se chega um americano aqui, eu estudei inglês minha vida inteira. Não, aí não é um... Aí Não, exatamente não. Vai, né, Maria? É. Porque o que era necessário aqui? Pensa na escolaridade das pessoas. A gente não tinha uma escola de línguas que nem tem hoje, entendeu? E Paulo fala, quer ver? Aqui, ó, versículo 18 do capítulo 14. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Por que era tão necessário que Paulo falasse em línguas? Pra caramba. Porque... Exatamente. Um apóstolo tinha essa característica, entendeu? Muito facilmente ele falava em línguas. Pensando em Deus, assim, parece que ele gosta de trabalhar com esse negócio dos idiomas, né? Tipo, Com na certeza. Torre de Babel, mano, ele confundiu, tipo, Deus confundiu as línguas, sabe? Os idiomas. Por que ele não pode fazer uma coisa ao contrário do que ele fez lá? Tipo, Fazer os idiomas terem sentido para... Uma vez ele fez não ter pra ninguém, uma hora, de repente ele fez o Foi contrário. uma forma de deixar o povo mais desunido, né? Porque eles estavam fazendo contra Deus. Aí de repente ele usa aquilo ao contrário. Exatamente. Unificar. Para unir. Tipo, ele separa todos e ele pega exclusivamente o povo dele pra unir, ele volta, tipo, ele faz o contrário. E você vê que é esse o propósito dele ao longo de todo o Antigo Testamento. Quando ele fala assim, eu vou chamar de povo aquele que não era meu povo. E eles vão falar que eu sou o Deus deles. Porque o que acontece? Deus era o Deus dos judeus. Era o Deus de Israel. Não era o Deus do índio, do chinês, do japonês. Não, era o Deus de Israel. E Deus, ao longo de todas as profecias do Antigo Testamento, falou assim, eu vou chamar de todos os cantos do mundo, eu vou chamar de todas as nações, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O que é toda língua confessará? É toda língua? Não. É que o nome de Deus vai ser confessado como Rei, como Senhor, por cada idioma do universo. Todas as tribos, todos os povos. Pensa só, é engraçado porque tem isso. Não, exatamente. Não é. Tanto é, até o Paul Washer fala que se Deus abrisse lá a porta do inferno e falasse assim, ó, eu tenho uma oportunidade para vocês virem aqui para o céu. Se vocês dobrarem o joelho de vocês e falarem assim, o Senhor é Deus. E ele fala que se Deus fizesse isso, o pessoal do inferno ia fechar a porta na cara de Deus. Então você vê, quando o pessoal vê Jesus voltando, os que não serão salvos, eles não vão falar assim, ai, glória a Deus e adorar a Deus. Não, eles não vão confessar a Deus como Senhor. Eles vão falar assim, putz, sei lá, tudo aquilo era verdade, tudo que me falaram era verdade e eu me ferrei. Mas que injusto esse Deus que não me deixa ir pro céu, deixa o outro ir pro céu e não deixa, entendeu? Os caras do inferno vão ficar remoendo isso pro resto da vida, entendeu? Eu odeio esse Deus e não vai ter mais crente no mundo para apaziguar, não vai ter mais a graça comum, né, que a gente fala, que o sol brilhando até para os ímpios, o ar para os ímpios também, é um sofrimento eterno. E cada vez que eles sofrerem mais, eles vão odiar mais ainda Deus, entendeu? O pecado deles não vai ter limite lá no inferno. E eles vão ser consumidos por isso mesmo. Então, não é toda língua, literalmente, toda pessoa vai confessar a Deus como Senhor. Porque quem confessa a Deus como Senhor é salvo, entendeu? É todo povo, toda língua, toda nação, toda tribo. E desde o Antigo Testamento, o que Deus falou lá? Espalha, multiplica, tá ligado? Espalha. O que aconteceu quando Adão saiu do Jardim do Éden?
eles estavam crescendo na própria vila, entendeu? Tanto é que os caras se juntaram para construir uma torre até o céu. Imagina quantas pessoas eram necessárias para fazer isso. Eles estavam todos agrupados. Eles não estavam cumprindo o mandamento de Deus de se espalhar. Eles estavam juntos, unidos no propósito de chegar à torre lá no céu. E Deus falou assim, não. E a confusão que ele trouxe naquele momento foi uma forma de primeiro falar que os caras estavam errados, de se achar orgulhosos de estarem construindo uma torre tão grande. E outra forma de espalhar, entendeu? De fazer, faz o que eu mandei vocês fazerem, entendeu? Se espalha. Confundiu as línguas. Quem conseguia falar na mesma se agrupou num canto. Quem falava na outra se agrupou no outro canto. Entendeu? Assim começaram a surgir os povos. Porque Deus, Ele quer ser glorificado por todos os povos. Todas as línguas, todas as tribos. Se Deus fosse glorificado só pelo Deus de Israel, esse Deus ia ser muito... Só pelo povo de Israel, esse Deus ia ser muito seleto. Que Deus é esse que só consegue ser glorificado pelo povo de Israel? Por que eu não posso glorificar Deus, entendeu? Que Deus é esse que só ama aquele povo lá? E nunca foi esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus foi que todos o glorificassem, que Ele fosse adorado por todo o mundo, entendeu? Todos os tipos de pessoas podem adorar a Deus. Porque senão eu vou falar que Deus prefere os loirinhos ao invés dos de cabelo preto. Mas não. Todos adoram a Deus, tanto os loirinhos quanto os de cabelo preto. E se todos adoram a Deus, eu também posso, sabe? E aí quando fala aqui que as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem, versículo 22 do capítulo 14. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Então, a profecia edifica a igreja. A língua é sinal para os descrentes, principalmente de que o evangelho está agora para todos. Todas as tribos, todos os povos, não tem mais esse choque cultural, não tem mais essa barreira que separa uma cultura da outra, os judeus dos não-judeus. Não tem mais isso. Deus está indo para todos. Por isso que as línguas eram tão necessárias. Agora, se vem um cara aqui e está um monte de gente falando blá, 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 ele bota a cabeça na janela. Ixi, cheguei no hospício. Achei que era igreja, mas cheguei no hospício. Tá ligado? Isso não une ninguém. E não edifica ninguém que está dentro também. Porque não está ninguém entendendo. Paulo fala aqui também, ó. Por isso, quem fala uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu oro uma língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Eu não estou entendendo nada que eu estou falando. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre não instruídos dizer amém à sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Tipo assim, eu estou lá falando um monte de blá blá blá, aí eu falo amém, igreja? O cara que não entendeu nada vai falar assim, não sei, se você falou uma bobagem, como é que eu posso dizer amém com uma coisa que eu não entendi? Esse é outro princípio com relação às línguas. O entendimento não pode ficar morto na hora, entendeu? Com relação ao dom de línguas, entendeu? A gente precisa ter entendimento do que está acontecendo, porque através da nossa mente, através do entendimento, do conhecimento de Deus, a gente vai crescer a imagem de Cristo, sabe? Se a gente ficar só que nem ele fala, que se eu oro em espírito, não entendo nada, isso serve para quem? Para ninguém. Sabe? Mas eu tenho que procurar compreender com a minha mente. Tem alguém que está interpretando? Não, então eu vou ficar na minha, sabe? Vou ficar falando quietinho. Vou ficar calado, vou ficar quieto, não falar nada. Mas eu vou buscar entender o que está acontecendo, entendeu? Por isso que a profecia é melhor. Porque se eu falo em português, todo mundo entende. Entendeu? Por isso que ele fala que falar da palavra de Deus é melhor. É a palavra de Deus que confronta você, é a palavra de Deus que divide lá ossos e medula, né? É a palavra de Deus que faz isso. Não é o dom de línguas que vai fazer isso. Por isso que dentro da igreja, as línguas são sinal para os descrentes. Para quem está lá fora ver que o evangelho chegou na língua dele também. Sabe?
que o juízo de Deus chegou na língua dele também. Porque aqui fala, né? Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Então Deus ia levantar pessoas que não sabiam falar em alemão, para falar em alemão, para o cara que é alemão escutar na língua dele e ainda falar assim, eu não quero esse Deus, entendeu? Por isso a língua são sinais prodígios quente. É Deus atingindo o mundo inteiro, de uma forma que ninguém pode parar, sabe? É bem interessante esse texto e essa discussão. Mas o meu objetivo não é falar que essas línguas são idiomas, ponto final. Queria que vocês pudessem pensar sobre isso. Pensar se quando você lê esse texto, você já não traz toda a bagagem do que acontece no meio evangélico brasileiro para ler isso. O que é que te faz pensar que as línguas daqui são línguas diferentes e não idiomas, como a palavra grega é traduzida aqui? Por quê? Por que você acredita no que você acredita, sabe? É pelo contexto que você vive ou é porque você fala assim, não, eu fico com a palavra de Deus? Cara, eu fico com a palavra de Deus. Pode chegar 500 mil pessoas falando que fizeram coisas que a palavra de Deus falou que não ia acontecer, eu não vou acreditar. Não quero saber da sua experiência, eu quero saber da palavra de Deus. Está dentro da palavra de Deus? Ah, você falou em línguas, teve intérprete? Falou mais de 2 junto com você? Não? Ah, então tá bom, então isso foi de Deus. Edificou a igreja com o que o intérprete falou? Atingiu não crentes? Então beleza, então tá dentro. Às vezes nosso foco não é tanto explicar que línguas aqui se referem a idiomas, até mesmo pelo contexto da Bíblia inteira. Às vezes nosso contexto é falar, será que o seu dom está sendo para você ou está sendo para Deus? Está dentro dos conformes da palavra de Deus? Pode vir com a experiência de que você falou 50 horas sem parar em línguas. Se está fora do que está aqui, eu não quero saber. Entendeu? Eu fico com a palavra de Deus. Mateus, também dá pra pensar que se fosse o idioma dos anjos, a gente vê todos os relatos de conversas que seres humanos tiveram com o anjo falava na língua da pessoa. Exatamente. Estava lá pra anunciar alguma coisa. Não falava blá 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 e a pessoa entendia. Falava na língua da pessoa. Uhum. E também é o que você falou, que eu acho que fica muito evidente. Poxa, tem um curso que eu conheço que os caras, pra entrar no curso, você tem que saber falar em línguas. Como se fosse, tipo, eu vejo muito isso. Eu já passei muito por isso até. De, poxa, você não fala em línguas ainda? Nossa, o que tá acontecendo? Já tá na hora. Uhum. E pessoas em cima de mim com a mão, e você tem que falar agora, você tem que falar agora. Mas, não sai nada. Não sei o que tá acontecendo. Eu achei que, às vezes, até eu era errada, entendeu? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu não sou espiritual o suficiente? Será que o que eu não tenho feito? Será que eu não tenho orado o suficiente para ter? Então, eu acho que isso é uma forma muito de, que nem você falou, de colocar as pessoas no pedestal mesmo. Uhum. É usado para esse fim, que é o mesmo fim que estava sendo usado na igreja de Corinto. Por isso que eu falei, a gente veio aqui para abrir a Bíblia, ler o que está escrito e tentar entender. A gente conseguiu abrir, entender que é para edificação da igreja, entender que tem que ter intérprete, entender como é que essas pessoas que às vezes falam e solta lá para fora as palavras ao vento, assim, como é que essas pessoas não conseguem abrir a Bíblia e ler o que está escrito lá, sabe? Esse é o grande mal. Mas acho que é uma questão de interpretação, pra gente, é claro, pra quem estuda a Bíblia no grego, no hebraico, fica claro. Mas para quem pega e lê a Bíblia simplesmente, tem muitos versículos que vão usar de apoio, entendeu? Para defender isso. Exatamente. Assim como a gente tem outras interpretações a respeito do papel da mulher na igreja, do pastoreio da mulher, da forma como a Bíblia encara a mulher, entendeu? Alguns vão falar que a Bíblia desfavorece a mulher ou desvaloriza. E a gente tem muito disso. Com certeza tem. Eu acho que no final isso é só mais uma forma de atrair as pessoas para a igreja, sem ser
ser pelo evangelho, sabe? Porque é uma coisa assim, muito rasa, pelo menos minha experiência foi, né, foi muito nítida, assim, que, você é espiritual por você falar em línguas, você não é espiritual por você saber ajudar o próximo, por você cumprir a palavra, não, por você falar em línguas. Então, nossa, assim, é muito fácil você ser espiritual por você falar em línguas e você não fazer mais nada. Então, eu acho que é um evangelho muito raso e geralmente as igrejas que apoiam isso são igrejas que têm, que os membros são muito rotativos, assim, que eu vejo, sabe? Sempre tá cheio de membros, sempre tá crescendo, mas nunca tem um que tá lá, tipo, há 5 anos. Sabe? Sempre pessoas, tô aqui há 3 meses, há 1 mês. Aqui na nossa igreja eu já vi bastante dessas coisas erradas, assim, de falar, você vai falar em línguas agora, você é batizado no Espírito Santo? Isso aí é outro assunto que a gente poderia tratar no GIC, sabe? Sobre batismo no Espírito Santo. Então você vai receber o dom de línguas agora, e vai, fala, e xinga, sabe? Não sei o que, xinga Satanás, e vai, fala, não fala, porque você que fala. A pessoa com medo, assim, e ela fica assim, meu Deus, se eu não falar, o que vão pensar de mim? Aí ela começa a falar. Você falou de falar qualquer coisa. Mas o que acontece? Ela começa a falar, e isso começa, é fácil isso. Do mesma forma que você se emociona num filme, por exemplo, entendeu? Você é tomado pelas emoções daquele contexto que você está ali naquela hora. E você começa a falar e você vocaliza livremente, fala um monte de coisa sem sentido e às vezes você pensa assim, nossa, que legal, falei em línguas. E às vezes não, você está sendo enganado, não falou nada, entendeu? Teve intérprete? Não teve intérprete. Foi para edificação de alguém? Não foi para edificação de ninguém. Então, e outra, qual que é o propósito? Vai chegar numa igreja que todo mundo falando em línguas, aí ele vai se render a Jesus, saber que ele é pecador, saber que ele precisa de um salvador, entender o evangelho e ser salvo. Com um monte de blá, blá, blá. Aí alguém que vê você falando isso, por exemplo, fala assim, você não entende o agir do Espírito Santo, você não entende como Deus age. Deixa Jeová pegar ele. Deixa Jeová pegar ele. Porque Deus faz. Cara, Deus não vai fazer uma coisa que Ele falou que Ele não ia fazer. As pessoas vão ser atingidas pela pregação da palavra de Deus. Elas vão entender com a mente. Paulo prioriza o entendimento. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Romanos fala lá, Romanos 10, como ouvirão se não há quem fale em línguas? Não, se não há quem pregue. Entendeu? Pode falar o quanto você quiser, cara. Isso não vai trazer salvação para ninguém se aquilo não for entendível com a mente. A mente tem que entender, é o nosso culto racional, eu entendo o que eu estou fazendo, entendeu? Isso toma as minhas emoções, eu sou um ser emocional, criado com emoções para chorar, para dar risada, para sentir feliz, para sentir triste. Mas isso nunca foge e anula o racional. Isso não pode anular o que eu estou entendendo, o que eu estou fazendo, entendeu? Eu estou adorando a Deus. Agora, você pode viver pela emoção. Aquele negócio. Cara, você não aprendeu nada de novo de Jesus, sabe? Mas aquilo que você sentiu já valeu para você. Isso não te colocou mais perto de Deus, entendeu? Eu já várias vezes chorei em culto, não porque o que o pastor estava falando era, tá ligado? Mas porque eu estava pensando tanto em algo que estava dando errado na minha vida, comecei a chorar de tristeza por outra coisa, sabe? Minha cabeça viajando. Quem olhava de longe falou assim, nossa, olha só, o Espírito Santo está mexendo com o Mateus. Sabe? Eu não estava prestando atenção na palavra de Deus. Tem que estar prestando atenção, tem que estar entendendo. E isso vai tomar os nossos sentimentos. Vai ser uma hora que a gente vai olhar para a cruz e vai falar assim, caraca, essa cruz, entendeu? E a gente vai chorar e a gente vai, caraca, se render. Isso vai ser muito louco, sabe? Assim como tem momentos que a gente não vai ter isso. Tem que ter a graça de Deus, mano. Uma coisa, cara, absurda. Te faz chorar. Assim como vai ter vezes que você não vai sentir. Você vai estar lá, Jesus morreu por mim. Eu acredito nisso. Ele pagou o preço dos meus pecados, eu acredito nisso. E vai ficar por isso mesmo, sabe? Você não vai sentir nada naquele momento, porque sentimentos vêm e vão, sabe? Ou vai parecer que você não sentiu, mas você tem frutos também. Lá no fundo, o Espírito Santo trabalha, sem dúvida.
Então, eu vou postar junto com esse vídeo, se der para pegar o vídeo e tal, eu vou postar junto com isso o outro vídeo que ajuda a entender, até um vídeo que me ajudou também a entender um pouco sobre esse assunto. Vou postar o vídeo que fala da livre vocalização, do falar sílabas ao vento. Coisas que dá para ajudar, assim. O livro também que eu falei, do dons e tal. Que vai ser... que é muito bom, porque a gente precisa saber disso. Mas meu objetivo não é sair aqui vendo cada um, será que tá falando língua, será que tá falando língua, será que tá falando tal, e sair, você tá falando errado, ninguém se levantou para interpretar e tal, não. Esses parâmetros que são dados aqui na palavra são parâmetros para a gente saber se aquilo foi de Deus ou não. Porque Deus não vai se contradizer. E se não foi, cara, você ora, Deus cuida dela, que ela possa entender a verdade, que ela possa entender que isso não vem do Senhor e sei lá. E falar com essas pessoas quando tiver oportunidade. Não sobre ser idiomas ou ser a língua dos anjos e tudo mais, até porque isso tem que ter um tempo para falar, você tem que ter os argumentos certos e tudo mais. Mas falar, será que isso está sendo para você? Será que isso está sendo para outra pessoa? Será que isso está sendo para aparecer, para se considerar elite espiritual, sei lá. Não é esse o nosso foco. O foco é a edificação da igreja, exortação, consolo. Certo? Então, se alguém quiser continuar conversando sobre isso, a gente pode continuar conversando, é um assunto legal. Quem tiver dúvida também pode perguntar. Nosso foco é sempre entender o que a palavra diz. Se a gente acha que é idioma, então vamos lá, o que a palavra diz com relação a ser idioma? Tem alguma coisa que me fale que não é isso? Bom, tem esse versículo aqui que fala, línguas espirituais. E agora? Aí abaixa suas armas e fala assim, então eu não sei como é que funciona. Você acha que é a língua dos anjos? Tem alguma coisa aqui que fale que seja outro idioma? Aí fala lá, pois há muitos idiomas no mundo. Então talvez não seja línguas espirituais. Abaixa suas armas e fala assim, Deus, quero saber o que o Senhor tem para dizer. Sabe? E o foco é sempre Cristo, edificação da igreja, crescimento em Cristo. Talvez a gente nunca fale em línguas. Isso não é um problema. Isso não é ruim. Mas talvez a gente cresça muito conhecimento de Cristo. Talvez a gente chegue ao ponto de falar, como Paulo queria, que Deus tirasse o espinho da carne dele lá, e Deus falou, não, porque a minha graça te basta. Cara, se a gente chegar nesse ponto e falar assim, Deus, tua graça me basta, a gente está feito, velho. A gente está feito, entendeu? É isso aí. Vamos lá então para encerrar. Quem quiser continuar conversando disso, a gente conversa depois. Dúvidas que tiverem durante a semana também, já pensa no próximo tema também. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse momento que tivemos para conversar sobre a Tua Palavra, Deus. Poder entender um pouco mais do que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Sabemos, Deus, que ao longo da Sua Palavra, o Senhor nos diz que o Senhor alcançaria povos de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas. Acreditamos, Deus, que esse é o Seu propósito. Nunca encher, Deus, o umbigo da igreja, nunca da igreja X ou da igreja Y, nunca alimentar o ego da igreja Ágape ou da igreja Piba, sei lá, Deus. Eu sei que não é o Seu foco alimentar o nosso ego, nos dar dons espirituais para se gabar dos outros, mas Deus, que o nosso foco seja apenas, Pai, proclamar o Teu amor, a Tua graça. E se for necessário fazer isso em outra língua, Senhor, que o Senhor nos capacite de acordo com a necessidade, de acordo com o momento que isso for necessário, Deus. Se algum dia, Deus, na rua, a gente precisar falar, Deus, um idioma que a gente não conhece, que a gente fale. Mas que a gente saiba também, Deus, que o Senhor não vai levantar a gente para fazer isso se a gente não faz no nosso próprio idioma. Se a gente não fala na nossa própria língua, é óbvio que a gente não vai ter a oportunidade de experimentar falar numa língua que a gente não conhece. Mas, Deus, que o Senhor continue seu propósito de salvar, Deus, a humanidade, salvar cada um. Muitos, de vários povos, de várias tribos, Deus, para que o Senhor seja glorificado por todos.
Te agradeço, abençoa o nosso connection, no nome de Jesus. Amém.